Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Meditação do Anjo da Guarda de Maria Valtorta, do segundo domingo depois da Páscoa. Casarias dizem 5 de maio de 1946. A terra está cheia da misericórdia do Senhor, e se fosse recebida de coração assim como é derramada sobre todos os vivos, não haveria mais miseráveis, pecadores ou separados. A terra está cheia da misericórdia do Senhor, e se fosse recebida essa misericórdia de coração, assim como é derramada sobre todos os vivos, não haveria mais miseráveis, pecadores ou separados, mas inteiramente unidos em um único rebanho, guiado e protegido pelo pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas e que se oferece vida a todos para dar a vida. A humanidade procederia na unidade e com a força dessa união, por ela defendida contra os ódios, as divisões políticas, egoísmos e cupidez entre Estado e Estado, gente e gente, defendidos contra este mal, cuja chama é atiçada pelo adversário, para provocar sempre novos e sempre infortúnios maiores para a humanidade. Cupidez de Estado contra Estado, gente contra gente. Indecência, descaramento, desonestidade, imoralidade. Cupidez quer dizer isso. Impudência, impudícia, indecoro, indignidade, libertinagem, impropriedade, imoralidade, ignomínia, hediondez, dissipação, depravação, indecência, descaramento, desonestidade, despudor, desvergonha. E cupidez entre Estado e Estado, gente contra gente, defendidos contra este mal cuja chama é atiçada pelo adversário para provocar sempre novos e sempre mais infortúnios para a humanidade. Mas a misericórdia permanece inerte para muitos, não por conta própria, mas por causa do número excessivo que não quer recebê-la. Como o Senhor, de quem é gentil atributo, a misericórdia pode dizer: estou às portas dos corações e bato. Mas muitas vezes o amante eterno e benéfico recebe em resposta a resposta da noiva na canção: eu tirei minha túnica, por que vesti-la de novo? Eu lavei meus pés, por que sujá-los de novo? Sim, esta pobre humanidade responde dessa forma ao seu poderoso amante, o único que a ama e poderia salvá-la, e o faz. Não reflita sobre o quão grande é o seu amor e quanto pode esperar deste grande amor de um Deus que se humilha, oferecendo e pedindo para ser recebido. Essas pessoas orgulhosas que falam: queremos agir por conta própria, e Ele não pode mais nos amar. E, portanto, aqueles que gemem de arrependimento, mas com uma contrição espúria, que não supera o ponto estagnado do gemido de desespero humano sobre sofrimentos materiais, e reclamar por ser atormentado por eles, mas não passa para o grau luminoso de contrição, isto é, o grau que diz: eu pequei, o seu castigo é justo. Nossa, é verdade isso aqui, gente. Obrigado por me dar uma maneira de expiar com dor nesta vida. Uau, perfeito. Essas pessoas orgulhosas que dizem: queremos muito agir por conta própria, e Ele não pode mais nos amar. E, portanto, aqueles que gemem de arrependimento, mas com uma contrição espúria,
né, falsa, que não supera o ponto estagnado do gemido do desespero humano pelas perdas materiais e reclama por ser atormentado por elas, mas não passa para o grau luminoso de desapego e de verdadeira contrição, isto é, aceitar o castigo, se resignar ao castigo das perdas que foram sofridas e dizer: eu pequei, ó Deus, seu castigo me é justo. Obrigado por me dar uma maneira de expiar com dor nesta vida. Mas tenha misericórdia de mim pelo amor de sua misericórdia. E assemelham-se ao preguiçoso sulamita que ainda não conhece o noivo perfeitamente em sua infinita beleza e poder, para possuir os quais nenhum sacrifício é muito pesado e não salta o convite daquele que os perdoa, antes mesmo que eles peçam perdão e se apresentem, dizendo: me receba. Ou o homem se levanta quando o desespero é tanto que a humanidade reconhece nele a marca da garra da besta infernal, mas se levanta quando ele, cansado de esperar, se foi. Nem é capaz de imitar o esposo arrependido que repara seu resfriado, sua preguiça, por ir incansavelmente em busca dele, desafiando as trevas, vigias, pesados orvalhos e perigos, recordando em ser despojado de suas vestes que são muito pobres, mesmo parecendo régias, como são aquelas da humanidade, como uma rainha em tempos difíceis que perdeu o rei que a fez tal, se ao menos ela pudesse encontrá-lo novamente. E ainda assim, sua palavra enche os céus criados por ele e eles dão testemunho dele. Assim como tudo na criação dá testemunho de seu poder providencial e os eventos confirmam as profecias. E não há dúvida de que a palavra do Pai é Rei, Salvador, Redentor e, portanto, um único pastor. Ou o homem se levanta quando o desespero é tanto que a humanidade reconhece nele a marca da garra da besta infernal, mas se levanta quando ele, cansado de esperar, se foi. Quando é a dor, quando chega a dor. Nem é capaz de imitar o esposo arrependido que repara sua preguiça por ir incansavelmente em busca dele. Jesus, ele repara, indo incansavelmente em busca dos pecadores, do homem, desafiando a ele as trevas, os vigias, os pesados orvalhos e perigos, concordando em ser despojado de suas vestes, que são muito pobres, mesmo parecendo régias, como são a sua humanidade, como uma rainha em tempos difíceis que perdeu o rei que a fez tal. Jesus, quando ele vem na sua humanidade, que perdeu o seu reinado lá do céu e veio na terra. É isso que ele está falando aqui. Se ao menos ela pudesse encontrá-lo novamente. E ainda assim sua palavra, que ele deixou no Evangelho, enche os céus criados por ele e eles dão testemunho dele. O céu dá testemunho dele, assim como tudo na criação dá testemunho do seu poder providencial e os eventos confirmam as profecias. E não há dúvida de que a palavra do Pai é Rei, Salvador, Redentor e, portanto, o único pastor. Como pode o homem, tantos homens, persistirem numa surdez que os seres inferiores não apresentam? Os seres animais não apresentam essa surdez que o homem tem. Os animais, os elementos irracionais, eles são sempre prontos para obedecer à ordem da divina vontade, que obedecem às ordens recebidas no início. E se estrelas e planetas dão luz e calor e levam a vida prestando assistência aos habitantes do seu planeta, como você não pode? Se animais, eles procriam e cada um fornece o que deve, se plantas dão frutos ou servem com madeira, se elementos fornecem o calor, alojam, ventilam, transportam, nutrem, por que o homem, muitos homens, não aceitam um convite que busca uni-los em uma única igreja fundada por aquele que morreu pelos homens? Porque os ramos querem permanecer separados, avaliadas e selvagens, quando se religadas ao tronco, seriam nutridas com boa seiva?
O homem é pior do que as plantas que aceitam o enxerto e o transplante para serem mais úteis e frutíferas? Sim, o homem é pior do que uma árvore. Ele se priva de tanto bem porque é obstinado em sua separação. E embora os retos de coração não faltem entre os separados, vemos assim que eles mutilam e esterilizam sua retidão por querer permanecer separado do tronco, cujas raízes afundam na terra das catacumbas e cujo cume toca os céus. De Roma e, portanto, a Igreja Única Católica Apostólica se chama romana, criada não por um homem pobre, pobre mesmo, sim um rei poderoso em um trono humano, não por um excomungado já marcado com o sinal do inferno, mas pelo Deus homem, o eterno, 3 vezes santo rei. Sim, homem, e muitos homens que, embora conhecendo a Cristo como evangélicos, ortodoxos, orientais, gregos, cismáticos, maronitas, luteranos, calvinistas e valdenses, apenas para citar alguns dos principais ramos separados da Igreja, atropelam até mesmo a prova de amor que Cristo deu para a salvação às suas humilhações, e preferem ficar empobrecidos quando podiam ser enobrecidos. Preferem ser morto quando aqueles poderiam ser vivos, por causa da sua obstinada vontade de serem separados da Igreja. A condenação sobre eles? Não. Eles continuam a ser seus irmãos, pobres irmãos da casa do Pai. Comer um pão que não os satisfaz. Viver em uma névoa que os impede de ver a verdade radiante, saciando sua sede de impuros. Não oferece a água que vem do céu e leva ao céu. A tristeza de suas religiões se reflete em seus ritos. Seus hinos lembram as canções dos exilados, as canções dos escravos. Nossa, é verdade. A busca de quem sabe que tem pai, mas que não mais o encontra, está em sua pregação. A exibição de alguém compensando o vazio da verdade. Em coreografia está em suas cerimônias. Meu Deus, sim, homem. Muitos homens que, embora conhecendo a Cristo como evangélicos, ortodoxos, orientais, gregos, cismáticos, maronitas, luteranos, calvinistas e valdenses, apenas para citar alguns dos principais ramos separados, atropelam até mesmo a maior prova de amor que Deus deu para a sua salvação, que são as suas humilhações. Preferem ficar empobrecidos quando podiam ser enobrecidos. Preferem ser mortos quando eles poderiam ser vivos. Usando dos sacramentos, né? Na igreja. Por causa da sua obstinada vontade de serem separados. A condenação sobre eles? Não, eles continuam a ser seus irmãos, pobres irmãos longe da casa do Pai. Comer um pão que não os satisfaz. Viver em uma névoa que os impede de ver a verdade radiante. Saciando sua sede de impuros, não oferece a água que vem do céu e leva ao céu. A tristeza de suas religiões se reflete em seus ritos. Seus hinos lembram a canção dos exilados, as canções dos escravos. A busca de quem sabe que tem pai, mas não mais o encontra, está em sua pregação. A exibição de alguém compensando o vazio da verdade com coreografia, está em suas cerimônias. Procuram sentir Deus e fazer com que Deus se sinta. Falam a língua de Deus e dos seus santos para se convencerem de que ainda são seus irmãos e salvos por Ele. Nossa!
É um anjo que está falando isso, né? Meu Deus, mas a melancolia da separação está sobre eles e neles. Eles são os falsos ricos, os falsos bem alimentados, os pobres obcecados em ter nutrição e abundância, mas estão subnutridos e muito, muito pobres. Os tesouros grandes da catolicidade, os tesouros infinitos de Cristo, o cabeça da catolicidade, estão fechados para eles. Verdade, tá mesmo? Jesus não mostra para eles Nossa Senhora. Oremos por eles. E você que pode sofrer, sofra por eles, sim. Vamos sofrer, sim. Sofrer um presente de Deus aos homens. Ah, graças a Deus. Sofrer um presente de Deus aos homens. Obrigado, Senhor. Participar da missão de Cristo. Ser um outro Cristo. Um meio de se tornar salvador além de ser salvo. Glória a Deus. Uma nobreza que os melhores entre os homens em sabedoria e santidade possuem. Glória a Deus. Pois somente aqueles que compreenderam e desejam sabedoria e santidade amam o sofrimento. Mas se o homem cristão meditasse em como Cristo se revelou e sempre agiu, amaria mais ainda o sofrimento. Lucas disse que os discípulos reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Talvez porque Jesus tivesse uma maneira especial de partir o pão? Mas esse foi o seu discurso. Jesus nunca mudou o seu sotaque, o tom e o método, e ainda assim eles não o conheceram como Salvador. Mas quando ele pegou o pão intacto e o abençoou, ofereceu e partiu o pão e deu a eles, então eles o reconheceram. Jesus era o pão do céu, o pão intacto, que não havia sofrido nenhuma manipulação do homem, intacto, santo e gentil. Ele desceu do céu à terra em uma noite de inverno e se separou pela primeira vez em uma medida misteriosa dos dois que com ele formaram a sagrada tríade. Dos dois, né, na medida misteriosa dos dois que com ele formaram a sagrada tríade. A dor da separação, da primeira ruptura, marcou a entrada da luz no meio das trevas. E por 33 anos, em um ritmo crescente, a vida de Cristo não foi nada mais que uma sucessão de humilhações metaforicamente comparáveis às do pão reduzido a migalhas e espalhado em frações progressivas, aniquilado a ser um meio para todas as necessidades, em migalhas para todas as fomes, por todas as almas, por todas as necessidades das almas. Quem foi mais aniquilado do que ele? Incompreendido por amigos ignorantes e de mente fechada e por inimigos ressentidos? Quem estava mais quebrado para dar pelo sofrimento e ação incansável saúde aos corpos e almas, e sabedoria e perdão e exemplo a todos? Nossa! Maravilha, gente! Lucas diz que os discípulos reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Talvez porque Jesus tivesse uma maneira especial de partir o pão? Mas foi esse o seu discurso. Jesus nunca mudou o seu sotaque, tom e método, e ainda assim eles não o reconheceram como Salvador. Somente quando ele pegou o pão intacto e o abençoou, ofereceu e depois partiu e deu a eles, então sim eles o reconheceram. Jesus era o pão do céu, o pão intacto, que não havia sofrido nenhuma manipulação do homem, intacto, santo e gentil. Ele desceu do céu em uma noite de inverno e se separou pela primeira vez em uma medida misteriosa dos dois que com ele formavam a sagrada tríade. A dor da separação da primeira ruptura marcou a entrada da luz no meio das trevas. E por 33 anos, em um ritmo crescente, a vida de Cristo foi nada mais que uma sucessão de humilhações metaforicamente comparáveis às do pão reduzido a migalhas e espalhado em frações progressivas, aniquilado a ser um meio para todas as necessidades, em migalhas para todas as fomes, para todas as almas, por todas as necessidades das almas. Quem foi mais aniquilado do que ele? Incompreendido por amigos ignorantes e de mente fechada e por inimigos ressentidos? Quem estava mais quebrado para dar pelo sofrimento e ação incansável saúde aos corpos e almas, de sabedoria e perdão e exemplo a todos? E na última ceia ele não resumiu em um rito todo o significado de si mesmo e sua missão e seu holocausto? Os evangelistas concordam em dizer que ao chegar a um ponto na ceia pascal, ele introduziu um novo rito no antigo.
Ele pegou o pão, abençoou-o e partiu, dando um pedaço a cada um dos seus 12, dizendo: Este é o meu corpo dado por vocês, façam isso em minha memória. Eu imploro, ó cristãos, liberem seus pensamentos de suas limitações pesadas, clarifiquem seu olhar espiritual e vejam e compreendam além dos seus limites habituais. Vejam e compreendam além dos seus limites habituais. Este é o meu corpo dado por você, dado. Ele quis dizer desta forma, quebrado, pelo amor do seu bem. Me estimula a quebrar eu mesmo para me deixar o intocável ser quebrado pelos homens. Faça isso em minha memória. O rito eucarístico se instaura com essas palavras, mas não só. Façam o mesmo que eu, né? Ele está falando, se quebrem por amor, né, do bem, por amor, né, para se dar para os outros, se quebrem, né, se doem, né? Isso é o rito eucarístico, né? Façam isso, a mesma coisa que eu, né? Se ofertem às pessoas, como eu sou o pão, seja você pão também, né? Isso que a gente tem que ser. O rito eucarístico se instaura com essas palavras, mas não só. O conselho para os eleitos entre os seus redimidos também está nessas palavras. E esse conselho é para ser digno da eleição pela qual eu escolhi meus verdadeiros servos entre os servos em memória de mim, que por isso vos ensinam a forma e a maneira de se tornarem mestres e redentores, se quebrando em pedaços. Então nós temos que nos quebrar em pedaços, sem repugnância, orgulho, medos ou considerações humanas. Dividam-se, quebrem-se, aniquilam-se e se destruam. Deem-se aos homens, pelos homens e por amor a mim, que por amor a eles me entrego a quem me quebra, como eu me entreguei a quem queria milagres e instrução. Alguém incapaz de quebrar e se entregar não é um bom discípulo. Né? Se você não é capaz de se quebrar, morrer para si mesmo, né, e se entregar, não é um bom discípulo. E a generosidade, a imolação de quem consegue quebrar-se para saciar a fome dos irmãos é o sinal que faz com que sejam reconhecidos os verdadeiros servos de Deus. Então, os verdadeiros servos de Deus são aqueles que se matam pela verdade, aqueles que se doam pela verdade, pela mensagem de salvação, pelo exemplo, pelo testemunho, né? E eles o reconheceram quando ele partiu o pão, e vocês serão reconhecidos também ao partirem-se a si mesmo como alimento, como verdade, como, né, esperança, levando a caridade, né, e a justiça. E eles os reconhecerão como verdadeiros servos de Deus. Eles vos reconhecerão por vocês se libertarem pela caridade e pela justiça. Portanto, ó queridos porta-vozes, ó instrumentos escolhidos, amem o que é humilhante para vocês, o que é doloroso, o que é laborioso, sagrado, quebrando-se em pedaços pelo bem dos irmãos e a glória de Deus. Então o bom pastor falará por você e dirá: Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Ele dirá: Minhas ovelhas? Aqui estão eles. Eles são os únicos, esses que colocam seus pés onde eu coloco, mesmo que o caminho final seja o do Calvário para eles. E uma vez que eles realmente me conhecem, eles fazem o que eu fiz, dispostos a serem quebrados, se ao menos puderem salvar seus irmãos. Que lindo! Portanto, queridos porta-vozes, instrumentos escolhidos, amem o que é humilhante, o que é doloroso, laborioso, sagrado, quebrando-se em pedaços, pelo bem dos irmãos e a glória de Deus. Então o bom pastor falará por você e dirá: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Ele dirá: Minhas ovelhas? Aqui estão eles. Eles são os únicos. Eles que colocam seus pés onde eu os coloco, mesmo que o caminho final seja o do Calvário para eles. E uma vez que eles realmente me conhecem, eles fazem o que eu fiz, dispostos a serem quebrados, se ao menos puderem salvar alguns dos seus irmãos. Glória a Deus. O bendito apóstolo Pedro confirma as minhas palavras na sua epístola. Ouçam-no. Cristo sofreu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos.
As ovelhas do verdadeiro redil já não pertenceriam a ele se abandonassem seu pastor seguindo as pegadas de outro, para outros pastos que não eram mais do dono do rebanho. E seus passos não envolvem alegria material, mas sofrimento fecundo para quem o sofre para os outros, porque sofrer com Cristo e em Cristo significa continuar a redenção de Cristo. Nem nenhum de vocês, instrumentos especialmente escolhidos, junto com todos que desejam chamar a si mesmos de cristãos fervorosos, reclamando de provações, tristezas e angústias, classificando-os de injustos porque não são merecidos. Nossa, é forte. Nem nenhum de vocês, instrumentos especialmente escolhidos, junto com todos vocês que desejam chamar de si mesmos de cristãos fervorosos, que reclamam de provações, tristezas e angústias, classificando tudo como injustos porque não são merecidos. Aquele, diz o apóstolo, que nunca cometeu pecado ou proferiu palavras enganosas, que quando amaldiçoado não amaldiçoou, quando maltratado não ameaçou, e se colocou nas mãos daquele que o julgavam injustamente, suportou o nosso pecado a si mesmo, suportou, os nossos pecados a si mesmo, colocando sobre si mesmo no seu corpo e na cruz. Quem entre os homens pode dizer isso sabendo que não é mentira? Quem entre os homens pode dizer isso sabendo que não é mentira? Quem pode dizer nunca pequei ou proferi palavras enganosas, nem amaldiçoei ou senti rancor por aqueles que me odiavam? E sem reagir me coloquei nas mãos dos meus algozes? Ninguém pode dizer isso. E por que então você se queixa se ele não o fez? Por que você reage se ele não ofereceu resistência? Vocês não têm então em vocês a chave do segredo pelo qual se pode sofrer com alegria e com vontade de sofrer? O segredo é este, para que, mortos para o pecado, os homens vivam a injustiça, curados de suas feridas através de suas feridas. É isso, amor. Mais uma vez, amor, sempre mais amor perfeito fornece a chave para a alegria do sofrimento. Aqueles que compreenderam o Mestre e desejaram imitá-lo completamente podem morrer para que os homens vivam na justiça e sejam curados das feridas de seus pecados. Então vamos de novo. Quem entre os homens pode dizer isso sabendo que não é mentira? Que ele suportou o pecado nele, Quem pode dizer nunca pequei ou preferi palavras enganosas, nem amaldiçoei ou senti rancor por aqueles que me odiavam e sem reagir me coloquei nas mãos dos meus algozes? Então, quem pode dizer que não foi, redimido por Cristo? Ninguém. Ninguém pode dizer que não foi redimido por Cristo. E por que então você se queixa se ele não o fez? Porque você reage falando que você não merece sofrimentos, se ele, a receber sofrimentos, não fez resistência? Vocês não têm, então, em vocês a chave do segredo pelo qual se pode sofrer com alegria e com vontade de sofrer? Mas o segredo é este, para que, mortos para o pecado, os homens vivam a injustiça, curados de suas feridas através de suas próprias feridas. É isso, amor. Mesmo você sendo inocente, mais uma vez amor, sempre mais um amor perfeito, que fornece a chave para a alegria do sofrimento. Aceitem as injustiças, aceitem as humilhações. Aqueles que compreenderam o Mestre e desejam imitá-lo completamente podem morrer para que os homens vivam na justiça e sejam curados das feridas de seus pecados. Por todos os nossos irmãos, Maria, por todos os nossos irmãos, verdadeiros cristãos, sem o farisaísmo que anula o cristianismo, uma religião de amor para levar de volta ao antigo Israel, cheio de severidade. Sofrer, portanto, não só pelos nossos irmãos e irmãs católicos, mas pelos nossos irmãos cristãos separados, pelas ovelhas perdidas, para que regressem ao pastor e bispo instituído por Cristo, o Papa, o sucessor de Pedro, a cabeça dos cordeiros e também o próprio Cordeiro do Cordeiro Eterno. Eu te confio nos braços do bom pastor, cordeiro consumido pela caridade do teu sofrimento de hoje, desde teu sofrimento que deposito nos turíbulos celestiais, para que junto com todas as orações dos santos queime e dá fragrância diante do trono de Deus para obter misericórdia para os separados e a graça de um retorno ao único redil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, o eterno ao entardecer. Maria, te abençoo por tudo o que fazes pelas almas. Fiat.